Todos nós investidores desejamos ter o melhor retorno possível com o menor risco, de forma que o nosso patrimônio cresça de forma saudável ao longo do tempo. Mas você sabe como foi a performance dos principais tipos de investimentos no passado? Qual investimento rendeu mais e mais gerou lucros? Se você não sabe, não se preocupa, porque hoje eu vou te mostrar como os principais tipos de investimentos de renda fixa e de renda variável performaram na última década, ou seja, se você tivesse feito aportes constantes mensalmente nesse período, quanto de rentabilidade você teria hoje? Mas atenção! Retornos passados não são garantia de resultados futuros. Então não é porque um ativo teve uma boa performance nos últimos 10 anos que ele vai continuar tendo uma boa performance futuramente. Dessa forma, esse conteúdo é puramente educacional e você não deve basear a sua tomada de decisão de investimentos apenas em retornos passados. E antes de falar de performance histórica, vamos relembrar quais são os principais tipos de investimento, que são os dois grandes grupos de investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Os investimentos de renda fixa, você conhece a taxa de retorno assim que você investe, assim que você faz o seu aporte. Então, por exemplo, você vai investir R$1.000 com uma taxa de retorno de 8% ao ano. Assim que você investe, você conhece então que aquele investimento vai te gerar 8% de juros ao ano. Já os investimentos de renda variável possuem uma taxa de retorno desconhecida. Então, o ativo ele pode valorizar 10% no primeiro ano e no segundo ano ele pode cair 5%. Não existe previsibilidade em como vai ser o comportamento dos preços dos ativos de renda variável ao longo do tempo. Por conta disso, com os investimentos de renda variável, você pode ter lucro ou pode ter também prejuízo. Porém, esses investimentos, quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, maiores são as chances de você ter melhores retornos ao longo do tempo, porque historicamente os investimentos de renda variável eles se valorizam ao longo do tempo. A renda fixa, por ter uma taxa de retorno conhecida, ela é considerada mais segura. Já a renda variável, por ter uma taxa de retorno desconhecida, é considerada mais arriscada. E os principais tipos de investimentos de renda fixa são os títulos públicos, os CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e ETFs, e de renda variável são as ações, fundos imobiliários, criptomoeda, ETFs, entre outros. Considerando a relação risco e retorno, é esperado que os investimentos de renda fixa, por serem mais seguros, paguem uma taxa de rentabilidade menor do que os investimentos de renda variável, que são mais arriscados. Porque pensa só, se o investimento ele é mais arriscado, eu vou esperar que eu tenha uma taxa de retorno maior. Porque qual o sentido de ocorrer risco em um investimento se eu não espero ter uma boa taxa de retorno? O melhor dos mundos é quando você investe em ativos de renda fixa e tem retornos excelentes, mas nem sempre isso é possível. Então, pensando na lógica, os investimentos de renda fixa são mais seguros, então eles vão te pagar ali uma taxa de rentabilidade menor do que os investimentos de renda variável. Mas será mesmo que isso sempre é verdade? Será mesmo que a renda fixa sempre vai render menos do que os investimentos de renda variável? Vamos dar uma olhada na performance desses ativos nos últimos 10 anos. Então, para essa análise, eu vou comparar alguns investimentos de renda fixa e de renda variável, tanto no Brasil quanto também no exterior. E para os ativos que são negociados no exterior, eu estou trazendo o valor, o retorno desses ativos em real, porque assim a gente vai conseguir capturar a valorização do ativo e também qual foi o ganho devido à taxa de câmbio. A taxa de câmbio é a diferença de preço entre moedas. Então, por exemplo, geralmente quando você investe no exterior, a principal moeda é o dólar americano. Então, nesse exemplo aqui, nessa análise que eu fiz, foi trazer o valor dos investimentos negociados lá dos Estados Unidos, investimentos no exterior, trazendo aqui para o real brasileiro para a gente ver qual foi a valorização do ativo e também qual foi a valorização devido à valorização do dólar em relação ao real. Então, para ficar fácil de entender, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Aqui a gente consegue ver historicamente qual foi a taxa de câmbio da moeda brasileira em relação ao dólar americano. Então, por exemplo, desde 2014 até o período atual. Então, se a gente for pegar aqui desse período, que se você tivesse aportado todo o seu dinheiro lá em 2014, hoje você teria tido uma valorização de 152% simplesmente pelo fato de que a moeda americana ela teve uma valorização em relação ao real brasileiro. Então, nesse caso, como a minha análise está levando em consideração aportes mensais durante todo o período, aqui a gente vai levar em consideração também a diferença da taxa de câmbio. Então, por exemplo, os aportes que você fez aqui vão valorizar mais do que os aportes que você fez aqui, porque a taxa de câmbio ela deu uma subidinha. Então, aqui vai ser uma performance, uma rentabilidade ponderada por todos os aportes que você fez ao longo do período.
Quanto maior for a taxa de câmbio, né, menor vai ser a valorização se você comparar com o período atual. Né? Então, por exemplo, se você tivesse aportado aqui, lá em abril de 2021, o dólar estava até um pouquinho maior do que estava hoje. Então, você vai ter ali uma perda na sua rentabilidade, né? Na rentabilidade total dos seus ativos, pensando na rentabilidade fruto do retorno dos investimentos, mas também da valorização da taxa de câmbio. Então, quando você investe no exterior, sempre que o dólar estiver valorizando em relação ao real, é bom para os seus investimentos, porque o montante que você vai resgatar será maior. Então, para essa análise, eu considerei a rentabilidade baseada em aportes mensais. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, supondo que você fez ali aportes mensais de R$2.000 todos os meses dos ativos que eu vou mostrar, qual seria o retorno, né? A rentabilidade, ela é diferente de valorização. Porque o que a valorização faz? Ela basicamente vai comparar, por exemplo, qual foi a valorização do Ibovespa nos últimos 10 anos? Ela vai pegar o valor do Ibovespa hoje e comparar com o valor do Ibovespa há 10 anos atrás. Essa foi a valorização. Isso, porém, é diferente de rentabilidade. Por quê? Porque a rentabilidade ela vai levar em consideração as oscilações de preços ao longo do período, ponderado pelos aportes que você fez. Então, por exemplo, os aportes que você fez há 10 anos atrás provavelmente valorizaram mais do que os aportes que você fez há 6 meses atrás. Então, por exemplo, qual que foi a valorização do Ibovespa há 10 anos atrás? Ela foi de 153%. Por quê? Porque hoje o Bovespa está aqui a 135 mil pontos e há 10 anos atrás estava lá 51 mil. Então essa foi a valorização. Porém a rentabilidade, o que ela vai fazer? Ela vai ponderar, né, os aportes que você fez mensalmente de acordo com as oscilações de preço aqui do Ibovespa ao longo do tempo. Então olha só, os aportes que você fez nesse período vão ter uma rentabilidade, né, menor do que os aportes que você fez aqui, justamente por conta dos juros compostos e por conta das oscilações de preço que o ativo aqui teve ao longo desse período. Além disso, eu vou te mostrar o rendimento nominal da sua carteira e o rendimento real. O que é a diferença? Rendimento nominal é basicamente qual foi a rentabilidade ao longo do período. O rendimento real vai descontar os efeitos da inflação. E isso é extremamente importante para você saber qual foi o ganho real dos seus investimentos. Eu vejo muita gente fazendo análise de carteira sem descontar os efeitos da inflação e isso é muito ruim, porque dá uma ideia equivocada de qual que é o retorno dos investimentos ao longo do tempo. Lembra que a inflação representa o aumento de preços na economia? Então, se você não considera os efeitos inflacionários no retorno dos seus investimentos, você vai ter uma ideia errada da sua real rentabilidade. E eu vou te mostrar aqui um cálculo na prática para ficar fácil de você entender o que eu estou querendo dizer. Então, suponha que há um ano atrás você foi no supermercado e você comprou uma cesta de produtos por R$100. E aí, você comprou vários produtos nessa cesta, tá? Não importa o que seja. Pode ser legumes, carne, pode ser vegetais, pode ser produtos de higiene, o que você quiser. É uma cesta de produtos. E aí você pensou o seguinte, daqui a um ano eu vou precisar comprar a mesma cesta. Mas eu vou ser esperta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus R$100, eu vou colocar na poupança que está rendendo aí 3% ao ano, nesse exemplo hipotético, tá? Esse não é o rendimento atual da poupança, esse aqui é um exemplo. Então você pensou, vou colocar na poupança porque a poupança está me rendendo 3% ao ano, o que vai acontecer? Depois de um ano, eu vou lá na poupança, eu vou ganhar R$3, né, que vai ser os 3% em cima dos R$100, eu vou pegar R$103, que é o meu valor final, eu vou lá no supermercado comprar a mesma cesta com R$100 e ainda sobra R$3 que eu posso comprar um chocolate, certo? Aí você faz isso, você pega o seu dinheiro, você coloca na poupança, que rendeu aqui 3% ao ano, depois de um ano você vai ter aqui R$103. Aí você pega esse dinheiro e vai lá no supermercado feliz comprar a sua cesta. Mas o que aconteceu? O valor da cesta, um ano depois, ela vale R$100? Não. Por quê? Porque nesse período houve uma inflação aqui de 4%. É um exemplo também, tá? Isso aqui não é a inflação atual, é um exemplo só para mostrar aqui na matemática qual que é o efeito da inflação nos seus investimentos. Então, por exemplo, nesse período aqui a inflação foi de 4%. Então vão ter itens, né, como por exemplo vestuário, moradia, alimentação, cada um vai ter ali um aumento diferente, né, ao longo do período, mas na média foi de 4%.
Se no caso essa cesta sofreu o efeito de 4% da inflação, o que vai acontecer? Um ano depois, quando você for no supermercado comprar aquela cesta, ela não custa R$100, ela custa R$104, que é justamente o 4% relacionado ao aumento da inflação. O que aconteceu aqui então? Você pegou seu dinheiro, deixou na poupança, a poupança rendeu 3% e o dinheiro que você resgatou não é suficiente para você comprar a mesma cesta um ano depois. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar R$1 a mais do seu bolso para completar o dinheiro para poder comprar aquela cesta. Ou seja, o rendimento da poupança não foi suficiente para cobrir o aumento inflacionário. Agora imagine os efeitos da inflação em grande escala, porque praticamente todos os itens que você consome, todos os serviços que você consome, eles sofrem o efeito da inflação. Então imagina que você pegou e investiu um dinheiro, depois de 3 anos você teve R$20 mil de lucro, você vai sair feliz da vida com R$20 mil achando que lucrou 20 mil, mas nesse período todos os bens de consumo eles também aumentaram de preço e às vezes os R$20 mil que você teve de lucro, eles vão ser praticamente para cobrir, né, os efeitos inflacionários, porque as coisas ficaram mais caras. Então é por isso que sempre que a gente for analisar a rentabilidade de carteira, a rentabilidade de investimentos, a gente precisa descontar o efeito da inflação para ver o ganho real dos nossos investimentos. Entendido isso, vamos dar uma olhada agora em como foi a rentabilidade de alguns investimentos na última década. Então aqui para essa análise eu considerei a poupança, Tesouro Selic, CDB indexado ao CDI, então no caso aqui de 100%, o Ibovespa, que vai acompanhar ali as ações negociadas na Bolsa Brasileira, o IFIX, que vai acompanhar os fundos imobiliários no Brasil, e eu peguei também aqui 3 investimentos no exterior. Então aqui o SPX, que vai acompanhar a performance das 500 maiores empresas americanas, e aqui o Nasdaq, que também vai acompanhar as 100 maiores empresas negociadas na Bolsa da Nasdaq, e aqui o ETF VT, que vai acompanhar aqui as ações globais. Então, nesse exemplo aqui, para todos os investimentos, eu supus, né, que você fez aportes mensais de R$2 mil nos últimos 10 anos. Então, começou lá em outubro de 2014, tá? Fazendo ali aportes mensais até setembro de 2024. Então, nesse período, você teria investido R$240 mil em todos os investimentos. E aí, fazendo a análise, né, para ver qual foi a taxa de retorno que você teve anualmente, foi de 3,6% na poupança, 4,6% no Tesouro Selic, 4,6% no CDI e essas outras taxas aqui também para os outros investimentos. Aí você pode estar olhando e pensando, mas espera aí, só 4,6% no Tesouro Selic está muito baixo. Hoje o Tesouro Selic está rendendo aí na faixa de 10%. Por que a rentabilidade dos últimos 10 anos foi baixa? Porque a taxa Selic, né, ela está elevada hoje, mas se a gente for olhar nos últimos anos, né, ali um pouquinho antes da pandemia do coronavírus, ela estava bem baixinha. Então aqui a gente consegue ver qual foi o histórico da taxa Selic aqui nos últimos 10 anos, né? Então, por exemplo, lá em 2015 ela estava até alta, né, 12,8, 3,3 em 2016, mas olha só como é que ela estava baixa aqui nesse período, ó. De 2017 até 2021 ela estava bem baixinha. E aqui em 2024, né, no acumulado, ela já rendeu aqui 7,7%. Então, você não pode olhar só o valor da taxa Selic hoje, você tem que olhar qual foi a performance dela historicamente, porque a ideia é que você saiba, ok, se eu tivesse feito aportes mensalmente, quanto que eu teria hoje? É basicamente isso. E o mesmo vale para os demais investimentos, né? Então, aqui, se a gente tivesse feito esses aportes aí mensais, esse que foi o retorno aqui do SPX, já considerando aqui a valorização do real em relação, do dólar em relação ao real, né, da taxa de câmbio, e a mesma coisa para os demais aqui investimentos no exterior. E aí você vai pensar o seguinte, ok, eu investi R$240 mil, mas o lucro foi bom, olha só o seu lucro aqui, ó. Até na poupança rendeu R$102 mil de lucro e 137 mil de Tesouro Selic. Olha só como que o SPX rendeu aqui, ó, quase R$500 mil. E o Nasdaq 100 rendeu aqui mais de R$500 mil. As ações estrangeiras também renderam bem, aqui ó, 300 mil de lucro. Aí você pode pensar, nossa, é um lucro bem legal, né? Só que depois disso você tem que fazer o quê? Você tem que descontar imposto de renda, né, gente? Não tem como fugir de imposto de renda, a gente sempre vai pagar. O único investimento que é isento de imposto de renda que é a poupança. Mas aí, por exemplo, aqui eu apliquei uma taxa, né, de 15%, por quê? Porque essa é a taxa que você vai ter por conta do período que foi aplicado, né? No Brasil, o imposto de renda, ele é diferente dependendo do tempo que você deixa o investimento, né, ali aportado. Nesse caso, como é 10 anos, a alíquota é de 15%. E os investimentos no exterior, eles vão ter uma alíquota aqui de 30%.
E aí, depois que a gente desconta, né, os efeitos do imposto de renda, a gente tem aqui, né, uma taxa de retorno nominal líquida também, que não ficou muito baixa, ainda continua bom, né? Olha só, tá 4,1% no Tesouro Selic, 4,1% no CDI, Nasdaq, que é rendendo 11%, Ibov 4,7%, mas olha só que interessante, o IFIX, que é o índice que acompanha os fundos imobiliários, ele performou abaixo do que a renda fixa. Né, que é justamente a gente tem essa ideia de que a renda fixa sempre vai render menos do que a renda variável. Isso não é verdade. Nesse período aqui, quem investiu no Tesouro Selic ou no CDB indexado ao CDI rendeu mais por cento do que os fundos imobiliários. Aí você pode tirar os lucros aqui que você teve nos seus investimentos e pensar, não foi tão mal assim? Eu deixei dinheiro na poupança, rendeu 100 mil, eu deixei aqui investi na Bolsa Americana, eu tive retorno de 300 mil ou até de meio milhão aqui, já descontado de imposto de renda, e você pode pensar, beleza, né, os investimentos renderam até bem. O problema acontece quando a gente vai descontar os efeitos da inflação. E como que a gente faz isso? Tem uma formulazinha aqui, ó, que ela vai mostrar justamente qual que é a taxa de retorno real. Então, basicamente, você vai pegar 1 mais taxa nominal dividido por 1 mais inflação menos 1. Aplicando essa forma aqui pela sua taxa nominal, você vai saber qual foi ali, né, a taxa real dos seus investimentos. Então, nesse caso aqui, como a inflação foi de 3% no período, a gente vai aplicar essa fórmula, né, para poder ver qual foi a taxa de retorno real líquida. Você pode estar olhando essa inflação e pensando, peraí, inflação de 3% no Brasil? Como assim? Historicamente, a média é de 6%. Isso é verdade, né? Historicamente, se a gente pega um horizonte de tempo maior no Brasil, a média da inflação é de 6% ao ano. Porém, nesse período específico aqui dos últimos 10 anos, a inflação, na média, né, considerando ali mês a mês dos aportes que você fez, ela foi na faixa de 3%. Então, a gente consegue ver isso aqui nesse gráfico, né, que é o IPCA histórico desde 2014 até 2024. Então, lá em 2015 e 2016, estava realmente elevado aqui na faixa de 8%, né, mas aqui nesse período de 2017 até 2020, o IPCA estava bem baixinho. Ele foi aumentado depois em 2021 e 2022, mas ele caiu, ano passado foi de 4,5% e esse ano, acumulado até setembro, foi de 3,1%. Então, nesses últimos 10 anos, a inflação, né, foi aqui de 3%. E aí, na hora que a gente faz isso, olha só como que os seus lucros caem, tá? Poupança. Aqueles 100 mil reais de lucro que você teve no período, na verdade, foram de apenas 16 mil. Por quê? Porque os outros 80 que aumentou, né, do lucro da poupança, também houve um aumento da inflação, então as coisas ficaram mais caras, então o seu poder de compra, ele caiu. Então, se você tiver 100 mil reais hoje, você compra muito menos coisa do que 100 mil reais comprava há 10 anos atrás. Então, a gente tem que levar em consideração a inflação para ver qual que é o lucro real dos seus investimentos. Então, pensa só, você investir 240 mil reais na poupança durante 10 anos para depois você ter só 16 mil de lucro real, é um valor muito baixo. A mesma coisa aqui com a renda fixa, né? Na Selic e no CDI também tiveram um lucro bem baixinho. E a mesma coisa aqui também, né? O Ibov rendeu um lucro, né, de cerca de 3 vezes mais do que a poupança, mas olha só o IFIX, né? O IFIX, ele rendeu aqui menos do que a Selic e o CDI. E o que salvou aqui foram os investimentos no exterior. Por quê? Porque além deles terem, né, tido uma valorização nos últimos 10 anos, houve também uma valorização do dólar em relação ao real. Então, houve 2 valorizações benéficas aqui para os investimentos no exterior. E aí, quando a gente olha aqui, né, no gráfico, se você não for levar em consideração os efeitos da inflação, você vai ver essa taxa de retorno aqui dos seus investimentos e vai pensar que você tá ótimo, tá rendendo super bem. E aí você vai ter uma ideia falsa dos seus investimentos. Você vai pensar, beleza, a poupança está rendendo 3,5%, tá bom. Mas não é verdade, né? Porque a inflação do período, ela vai destruir parte da sua rentabilidade. Quando a gente desconta os efeitos inflacionários, olha qual foi aqui a taxa de retorno real líquida dos seus investimentos. Então, a poupança, 0,7% ao ano, é muito baixo. Selic 0,9, Ibov 1,3 e fixa aqui, ó, 0,4. Os investimentos no exterior que se renderam ali é uma taxa de retorno, né, mais legal, porque aqui já está descontando os efeitos da inflação e ainda continuam ali rendendo bem.
Então você viu como que a renda fixa no Brasil ela performou muito próxima ali do Ibov, e inclusive o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, performou até abaixo da renda fixa. É por isso que muitos falam que o Brasil é o país da renda fixa, porque historicamente a nossa renda fixa ela paga muito bem, justamente porque o Brasil é um país emergente e possui ali taxas e juros, né, muito elevadas. A nossa Selic ela é elevada quando a gente compara, por exemplo, com investimentos de renda fixa no exterior que pagam taxa de juros bem baixinha. Porém, um ponto super importante de falar aqui é que essa análise ela vai ser diferente dependendo do período que você leva em consideração. Não é porque nos últimos 10 anos esses investimentos tiveram essa performance que eles vão continuar tendo nos próximos anos. Inclusive, tem períodos que você analisa que a renda fixa rendeu muito mais do que a bolsa de valores. Tem períodos em que a bolsa de valores rendeu mais do que a renda fixa. Então isso aqui, ela foi uma análise, né, dos últimos 10 anos, não significa que vai continuar a ser assim no futuro. Então não baseie a sua estratégia de investimentos apenas olhando retornos passados, porque se você fizer isso, você vai se frustrar muito com o retorno dos seus investimentos, porque se você olhar para trás, você vai partir do pressuposto que os investimentos vão performar da mesma forma. E isso não é verdade, isso não acontece. Muitas coisas influenciam o preço e a performance dos seus investimentos. Então você tem que fazer análise para todos os investimentos, por exemplo, investimentos em renda variável, em ações, fazer análise fundamentalista, fazer análise de expectativas da empresa. Não pode fazer análise, né? Não pode fazer a decisão de investimento baseada apenas em performance histórica. Além disso, eu trouxe aqui exemplos, né, de investimentos nos Estados Unidos, trouxe também um ETF ali que investe de forma global, só para mostrar para vocês como que foi a performance. Isso não quer dizer que os Estados Unidos vão continuar a ser a maior economia do mundo, vão continuar a ter a melhor performance. Inclusive, já tem várias análises prevendo, né, que outras regiões super estratégicas ao redor do mundo podem ultrapassar, né, a Bolsa Americana e se tornarem ali a região mais estratégica, com maiores retornos, né? Então, assim, não fica achando que sempre os Estados Unidos performou bem, vai continuar assim. Pode ser que continue, pode, mas não é garantido. Então, qual a melhor estratégia para você se proteger, já que é tão difícil ter ali uma previsibilidade do futuro? A melhor estratégia é você sempre diversificar, ter ativos no exterior, em regiões globais diferentes. Agora me fala aqui nos comentários se você já possui investimentos no exterior. Eu te vejo nos próximos vídeos.